Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido amigo, estamos vivenciando o tempo forte da Quaresma. Nesta sexta-feira, nós nos encontramos. Convido você a viver comigo essa jornada na companhia de um grande santo, que é Santo Agostinho. Baseados, inspirados nas reflexões desse grande homem, doutor da Igreja, nós vamos caminhar nesse período quaresmal. Ouçamos a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos de 6 a 7. Não é porventura este o jejum que eu quero? Romper as cadeias iníquas, cortar as ligações do jugo, deixar ir livres os oprimidos e despedaçar todo o jugo. Não consiste, talvez, no dividir o pão com o faminto, no introduzir em casa os necessitados, os sem-tetos, no vestir aquele que está nu, sem descuidar dos seus semelhantes? O ensinamento da Igreja nos permite colher o valor positivo e simbólico do jejum. O jejum quaresmal, superando seu aspecto formal, que prevê a abstenção total ou parcial de alimentos e bebidas, para reconhecer dele o significado profundo no caminho pessoal de renovação espiritual. O jejum é parte essencial de uma preparação psicofísica do homem, que se cinge ao encontro com Deus. Não é simples desvalorização e nem mortificação do corpo, mas abertura para uma experiência nova que envolve Deus e o homem. A renúncia é para abrir espaço para Deus. A privação é para a pessoa se abrir à generosidade. Serão frutuosas as suas privações se você der aos outros com largueza. Por isso, o jejum não pode estar separado da oração. Jejua-se por si mesmos, para se libertar de todo comportamento egoísta, autossuficiente, que tende a absolutizar todo o bem material. Jejua-se para os outros, com o escopo de cultivar a caridade fraterna, na solidariedade para com o próximo, o compartilhamento dos bens. No rosto do irmão se revela o rosto do Cristo, o Cristo pobre e necessitado, a fim de que, como explica Santo Agostinho, aquele que vê dentro lhe diga: estou aqui. Em um salmo é dito: eu disse, Senhor, tem piedade de mim, cure minha alma, porque pequei contra vós. Essa súplica, irmãos, é segura, mas vigiem nas obras boas. Toquem o saltério, obedecendo aos mandamentos. Toquem a cítara, suportando as paixões. Parta o seu pão entre os que têm fome, disse Isaías. Não creia que seja suficiente o jejum. O jejum o mortifica, não socorre os outros. Serão frutuosas suas privações se você der aos outros com largueza. Eis que você defraudou a sua alma. A quem dará o que você tirou de si mesmo? Onde você colocará o que negou a si mesmo? O almoço que nós hoje interrompemos, a quantos pobres poderia saciar? O seu jejum deve ser esse. Enquanto alguém se serve do alimento, alegre-se por se nutrir com a oração, pela qual você será ouvido. Isaías de fato continua: enquanto ainda você fala, eu lhe direi: eis que estou aqui,
se você partilhar de bom grado o pão a quem tem fome, porque costumeiramente isso é feito com tristeza e reclamando, para evitar a chateação daquele que pede, não para restaurar as forças de quem tem necessidade. Mas Deus ama quem dá com alegria. Se você tiver dado pão com tristeza, perdeu o pão e perdeu o mérito. Faça, portanto, isso de bom grado, a fim de que aquele que vê dentro, enquanto você ainda está falando, lhe diga: eis que estou aqui. Com tanta rapidez são acolhidas as orações daqueles que praticam o bem. Essa é a justiça do homem nessa vida: o jejum, a esmola e a oração. Você quer sua oração voando para Deus? Dê-lhe 2 asas, o jejum e a esmola. Assim, nos encontre e descubra muito tranquilos a luz de Deus e a verdade de Deus. Quando vier para nos libertar da morte, aquele que já veio para sofrer a morte por nós. Amém. Eis o comentário ao Salmo 42, do nosso querido Santo Agostinho de Hipona. Que a graça de Deus nos permita, querido irmão, viver bem esse tempo quaresmal. Quando um cristão acolhe outro cristão, os membros servem aos membros, e a cabeça, que é Cristo, ela se alegra com isso e conta como dando a si mesmo aquilo que se dá a um membro seu. Nessa terra, seja nutrido Cristo faminto, sedento receba a bebida, nu seja revestido, estrangeiro seja acolhido, doente seja visitado. Isso é necessário durante a viagem. Assim, se deve viver nesse exílio, onde Cristo é necessitado nos seus, rico de todas as coisas em si mesmo. Acolhamos, cuidemos do Cristo, que vive naqueles que estão ao nosso lado. Rezemos juntos com toda a fé, pedindo ao Senhor a graça de viver bem esse tempo quaresmal, crendo que Deus mesmo nos ajuda a bem viver esse tempo santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajudai-nos, Senhor, a cumprir os propósitos feitos nesse período quaresmal. E mais que cumprir propósitos, dai-nos a graça de entrar em comunhão contigo, com nosso irmão e conosco mesmo, nos reconciliando verdadeiramente. Que a tua palavra nos conduza durante todos os dias desse retiro quaresmal, com o jejum, a oração e a caridade operosa, unida à penitência. Esperamos a vida nova na Páscoa do Senhor. Amém. A você, minha bênção, desejo que possamos novamente nos encontrar na próxima segunda-feira. Um forte abraço, um abençoado fim de semana, um bom domingo. Não deixe de rezar. Não permita que a sua caridade diminua, nem sua motivação para encontrar o Senhor. Até lá, com a graça de Deus.